Bem-vindos a mais um podcast de Homeopete. Olha, num lugar muito especial nós estamos falando hoje. Nós estamos na Casa Real, aqui dentro da Crisul, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A Casa Real que foi inaugurada durante essa Expo Grande 2026 e é mais um braço, né, um espaço avançado do Grupo Real. Inclusive aqui também a Casa da Homeopete, casa da CMR, casa da Real H. Por isso que nós estamos aqui hoje fazendo esse podcast e trazendo mais informação de muita utilidade, porque nós vamos falar de zoonoses, nós vamos falar de saúde pública com um especialista. Eu estou aqui com o médico veterinário, doutora Atílio Franco, né? Medina. Atílio Franco Medina, que está aqui conosco. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de falar de um assunto que eu gosto muito, né? E até já fazendo uma introdução, uma das coisas que eu gosto muito de falar é que o médico veterinário também cuida de saúde de ser humano. Então acho importante valorizar que o médico veterinário está inserido na saúde pública e vamos falar um pouquinho sobre esse papel que a gente tem, muito importante. E está conosco também a doutora Patrícia Martins, que é gerente técnica da Homeopete, trazendo ali um suporte, ajudando a nos aprofundar nesses assuntos, porque ela conhece mais tecnicamente, assim como o doutor, e eu estou aqui só para fazer as perguntas. E vamos ver como é que acontece. Bem-vindos a mais um podcast. Bem-vindo, Patrícia. Obrigada, Denner. Estamos aqui para aprender com o doutor Atílio, né? Eu acho que vai ser um bate-papo muito interessante, com muitas informações relevantes e quem sabe até dicas aí de tratamento, né? Exatamente. Hoje o doutor Atílio está em São Paulo, mas é da terra aqui do Mato Grosso do Sul. Nós estamos em Campo Grande, né? Você é formado aqui em Campo Grande. Isso, me formei na Universidade Federal aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Aí no final de 2004, 2005, trabalhei um tempo aqui, mas em 2012 fui para São Paulo, né? No concurso público com o qual eu faço parte lá, né? E de lá para cá, tô para cá, vem para lá e sempre venho para cá só para visitar os familiares, rever alguns amigos e sentir um pouquinho o calor da nossa terra. Seu cargo lá, qual que é? Eu sou um médico veterinário da Secretaria Municipal de Saúde, sou uma autoridade sanitária lá, né? Todos os colegas que trabalham com essa questão da saúde pública têm essa atribuição de ser uma autoridade sanitária. A gente está à frente de combate e controle de endemias e zoonoses. E o que é? Assim, agora aquela pergunta para leigo, para isso que eu vim contribuir com o podcast. O que é uma endemia e o que é uma zoonose? Quando a gente fala de endemias, a gente está dizendo de doenças, né, que estão presentes na população, independente da causa, e que a gente tem que controlar isso, né? Muitas vezes a gente sabe que através da Organização Mundial da Saúde, a maioria, né, cerca de 75% das doenças e dos agravos que os seres humanos têm está relacionado ou presente um animal ou um outro tipo de vetor, seja um mosquito na transmissão da dengue, o rato com a leptospirose. Então, o nosso papel é combater essas doenças que são endêmicas no local. A princípio, nós podemos falar aí, na época da pandemia, nós tivemos uma doença que surgiu de repente, que era uma epidemia, né, da Covid, por exemplo, mas uma endemia é uma doença que já está persistente num determinado local. E aí a gente está presente para tentar quebrar esse ciclo, né, de intervir em algum momento no processo para evitar que isso persista ou que acometa mais seres humanos e possa prejudicar a saúde como um todo. Você pode dar exemplos de endemias? A dengue, eu acho que é a principal endemia que nós temos no nosso país, né? Obviamente lá em São Paulo também, a gente tem, nossa atribuição é de contribuir através de orientações vindas do Ministério da Saúde, de como controlar a presença do vetor, né, do mosquito Aedes aegypti, como um grande exemplo, né? Nós vivemos aí outras doenças, né, em épocas das cheias das águas, né, de enchentes com leptospirose. Então isso é uma endemia, é uma doença que está presente, que vai estar todo ano, a gente sabe que vai ter casos registrados, né? Então tentar minimizar o número de casos e até questão de óbitos para evitar, né, que isso aconteça. E no caso das zoonoses, são doenças
transmitidas por animais. E vice-versa. É uma coisa muito importante falar, que a gente acha que só o animal que passa a doença para a gente, mas não, o ser humano pode estar influenciando também na saúde dos nossos animais. Certo. Então a gente tem que estar controlando esse ciclo, essa cadeia da transmissão em diversos pontos. E aí é onde tem outros profissionais, né, outras profissões relacionadas à saúde, como biólogos, médicos, enfermeiros, que ajudam a combater essa transmissão e esse ciclo nessas doenças. Eu imagino que maior dor de cabeça seja a dengue, né? Hoje em dia nós temos bastante casos de dengue ainda no Brasil, e aí o Ministério da Saúde solta algumas determinações no qual a gente tem que intervir em parceria com as particularidades de cada território. Então, eu tenho uma realidade diferente lá em São Paulo do que aqui em Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande, por exemplo. Então, aí entra os técnicos em loco, vendo as estratégias para poder minimizar os casos. Agora, a coisa se complica ainda mais porque até onde eu sei, ninguém tem um mosquito da dengue como bicho de estimação, né? Exato. Embora a gente tenha alguns em casa. Muitos em casa, isso. Estão presentes na nossa casa todos os dias, né? Mas realmente ninguém vai criá-los, né? Agora, existem doenças que podem ser transmitidas pelo pet, pelo animal de estimação. E aí é que a coisa complica, né? Exato. Quando se fala de zoonoses, acredito que a primeira doença que aparece na cabeça das pessoas é a raiva. E a raiva está presente aí, cão e gato, possivelmente que tiveram contatos com morcego, que é o principal ente transmissor do vírus. Mas existem outras doenças, né, zoonóticas, que nós podemos até citar aqui, a dirofilariose, que é o verme do coração, a esporotricose, que é uma doença fúngica que está cada vez mais presente nas cidades, né? Em São Paulo já está bastante caso. Então, assim, num país como um todo, né? Um país tropical, onde nós temos uma temperatura que favorece o crescimento e desenvolvimento desses agentes, né? Causadores dessas enfermidades, a gente tem que ficar com o olhar atento, né? A vigilância sempre presente, né? A raiva não tem cura mesmo. A gente tem relatos de pessoas, um ou outro caso que teve a cura para a doença, mas ficou com sequelas, se não me engano na história 1 ou 2 casos, mas um deles inclusive acabou evoluindo para o óbito por uma outra comorbidade, mas praticamente 100% dos casos elas são letais, tanto para cães, gatos e para o ser humano. Aqueles vídeos que a gente vê na internet da pessoa não consegue tomar um copo d'água, aquilo lá é um sintoma da raiva. A hidrofobia, né, que é o pavor da água, a aerofobia, então se você simplesmente mexer a mão e bater um vento no rosto da pessoa, ela vai ter esse problema, ela vai ter um estímulo de comportamento. Além da fotofobia também, muita luminosidade afeta. Então, há uma alteração neurológica muito importante. E essa má formação, vamos dizer assim, essa alteração da parte da neurologia do paciente em si afeta outros sistemas do organismo. Então, ele pode evoluir ao óbito também por outras complicações. Doutora, fica à vontade, sim, eu estou tirando as dúvidas, aproveitando. Eu também tenho dúvidas. E a raiva a gente tem vacina há muitos anos, né, doutor? Mas ainda vocês pegam muitos casos lá? Como que é? A gente tem 2 cepas do vírus da raiva causadoras da enfermidade. A cepa do morcego, que não acomete exclusivamente morcegos, e a cepa canina, que também não acomete exclusivamente cães. Mas ela tem uma sintomatologia diferente. Todos os seres mamíferos, né, podem ser acometidos pelo vírus da raiva, tanto do morcego quanto do cão. E a sintomatologia mais clássica, que aquela raiva agressiva, né, onde o animal fica o famoso o cachorro louco, né, salivando, sai agredindo os animais, é da cepa do cão. E a gente, na cidade de São Paulo, que a gente lida com isso, a gente já não tem casos de raiva canina ou felina, até mesmo humano, da cepa canina desde a década de 80, meados de 80. Epidemiologicamente, a gente tem o vírus da cepa do morcego circulante lá na cidade. Então, a gente tem que manter as ações de vacinação de cães e gatos. Por conta desse... E as pessoas que sofrem uma agressão, né, de cão ou gato, seja mordedura ou arranhadura, precisam
passar por um protocolo de pós-exposição. Porque a gente parte do pressuposto que se um animal mordeu alguém, ou atacou alguém, arranhou alguém, ele pode estar tendo, pode ser possivelmente uma alteração neurológica. Então a gente tem que seguir esse protocolo pós-exposição. É importante falar e aproveitar esse espaço de reforçar que os colegas veterinários e todos aqueles outros profissionais que trabalham com cães e gatos no dia a dia, seja num banho-tosa, num pet shop, precisam fazer a vacinação. Vacina essa que ela não está presente para toda a população, porque é focada para as populações de risco. Médicos, veterinários, outros profissionais que trabalham em laboratórios que manipulam, manuseiam os vírus, ensaios clínicos ou outra forma, e principalmente os profissionais de banho-tosa que vão mexer com o animal, que pode ser mordido, agredido, para evitar isso, evitar que eles sejam, através dessa mordedura, acometidos pelo vírus. Sim. Então a gente acha assim, o cachorro ele está com uma sintomatologia neurológica, mas ele está quietinho no canto. Pode ser a raiva da cepa do morcego, que apresenta uma raiva paralítica. Aos colegas que vivenciam a parte clínica, ela lembra muito uma sinomose, em que o animal tem sequelas neurológicas, mas ele tem dificuldade para caminhar, diferentemente da raiva da cepa do cão, que é essa raiva que ele fica agressivo, que ele quer sair e morder outros animais, ele precisa, na teoria, disseminar o vírus. Entendi. Então, lá em São Paulo, a gente não tem esse vírus circulando da cepa do cão, que é a raiva furiosa, mas ainda temos a vírus do morcego. A gente tem um morcego presente dentro da cidade, Sim. seja aqui em Campo Grande e com certeza na cidade de São Paulo, porque a gente acha que o morcego só vai estar nas áreas verdes. Mas lá nós temos uma particularidade, que temos pontes, nós temos os próprios bueiros das ruas que podem servir de abrigo. Então a gente tem um morcego que tem um importante papel no meio ambiente. A gente não pode simplesmente sair matando todos os morcegos, muito pelo contrário, a gente tem que controlar isso. Mas então a gente está vivendo dentro do meio onde os animais estão presentes. Então a gente tem que aprender a lidar com isso. Conviver, combater, evitar que tenha disseminação de doenças, mas conviver com eles. Sim, entendi. Esse morcego pode ser qualquer morcego ou mesmo os que se alimentam de fruta ou só os que se alimentam de sangue? Qualquer morcego. A gente acha que só o morcego hematófago, o famoso vampiro que vai transmitir a raiva, muito pelo contrário. A gente tem aproximadamente 1.200 espécies de morcegos aí no mundo. No Brasil a gente tem cerca aí de quase 200. Desses 200 espécies no Brasil, a gente já encontrou vírus, seja da cepa do morcego ou a cepa canina, em torno de 80. Então a gente tem que estar sempre atento a isso. É bonitinho, às vezes as pessoas acham o morcego caído em casa e vou pegar, vou alimentar, vou dar uma bananinha. Não, se o morcego está caído na sua casa, se ele está numa atitude anormal da realidade dele, que é ficar na árvore voando à noite, ele pode estar doente. E quando eu falo doente, não necessariamente da raiva, mas a doença, o vírus da raiva no morcego vai dar paralisia, então ele não vai conseguir voar. Então a gente tem que dizer assim, o morcego ele é importante para o meio ambiente, mas deixe ele no ambiente, Se cair na sua casa, não é um bichinho para você pegar. Provavelmente, se você encontra um morcego em atitude anormal, e quando digo anormal é voando durante o dia ou caído no chão, se ele estiver lá na varanda da sua casa dormindo, tá tudo bem, assim, óbvio, evita contato. Mas nunca encoste no morcego. Provavelmente o Centro de Controle de Zoonoses da cidade vai ter um programa para recolher esse morcego, para fazer análise da positividade ou não. Eu acompanhei alguns casos de morcegos que foram encontrados positivos aqui na cidade de Campo Grande pelas redes sociais, então a gente sabe que nós temos esse vírus circulando. E eu acredito, pelos dados que a gente tem epidemiológico no país, que nós temos praticamente no Brasil inteiro, casos presentes por conta desse contato com o morcego. E a vacina, ela pega o vírus do morcego também? Sim, ele é completo, cepa do pega... morcego. Porque mesmo que seja essa diferenciação de duas cepas, o mais importante é entender que a vacinação ela vai combater principalmente a questão do vírus em si. Então é importante vacinar os nossos cães, nossos gatos anualmente, com os programas de vacinação, seja com campanhas ou seja em postos de vacinação específicos. A gente não tem campanha na cidade de São Paulo desde os anos de 2018, porque epidemiologicamente nós não precisamos fazer aquela vacinação em massa, mas nós temos
temos 18 postos que vacinam contra a raiva durante todo o ano, de segunda a sexta. Chegar com pet já... Não é só no mês de agosto, né? Que as pessoas acham que é só no mês de agosto que o cachorro vai ser o mês do cachorro louco. Não. O morcego, ele está presente todo dia, o cachorro está presente todo dia, o gato tem por hábito ficar acompanhando alguma coisa voando e caçar. Então, assim, é o ano inteiro que a gente corre esse risco. Então, a gente tem os postos de vacinação de segunda a sexta durante todo o ano. Aqui em Campo Grande, eu acho que deve ter um posto no CCC, se não me engano, mas deve ter alguma época específica para vacinação. Mas é importante sempre pegar essas informações nas zoonoses da cidade de cada uma das pessoas e vacinar os animais. Sim, e é importante, né, de tudo isso que você está explicando, a segurança para a saúde deles e para a nossa saúde, né? Principalmente. A gente fala assim, vamos pensar só na saúde humana? Não, quando a gente pensa na saúde humana, a gente está pensando no bem-estar do animal também. Porque um animal protegido, bem cuidado, bem tratado, ele vai ser uma fonte de alegria para a gente, emocionalmente vai ser um excelente medicamento, né, emocional, e ao mesmo tempo cuidando deles, vacinando não só para raiva, mas por outras vacinas de espécies específicas, né, a gente vai proporcionar uma proteção e uma blindagem em relação a qualquer outro tipo de doença para eles. Então é importante sempre estar atento a isso. E destaca mais um pouco a importância, porque isso às vezes fica mal entendido, né? A importância do médico veterinário, que a gente tem, quando a gente pensa médico veterinário, você pensa no doutor que atende o animal, seja um pequeno animal, um grande animal, e tem outros braços da profissão que são igualmente importantes, né? Você vê essa questão da saúde relacionada à saúde humana, das zoonoses, tem a questão, por exemplo, sanitária, de alimentos, né? de derivados de animais, que tudo passa pela mão do médico veterinário, a mão e a responsabilidade dos médicos veterinários. Sim, e existe um programa muito legal do Conselho Federal de Medicina Veterinária e juntamente com os conselhos regionais de fomentar essa informação. A gente vê nas redes sociais isso da importância do médico veterinário cuidando do ser humano, cuidando da saúde. Agora, 9 de setembro, nós temos comemoração do nosso Dia do Veterinário. Provavelmente vai ter vários posts isso nas redes sociais enfatizando isso. Se a gente está comendo um ovo no café da manhã, tem um médico veterinário lá na fazenda cuidando da saúde daquelas aves, daquela galinha para postar o ovo. Vamos ter um médico veterinário na fiscalização, na granja, no produto sendo embalado, durante toda a questão do transporte, no armazenamento. Então, assim, a gente tem médicos veterinários, por isso é importante a gente enfatizar a questão da vigilância, e aí entra na questão da tempo que eu servi na vigilância sanitária também, do médico veterinário acompanhando nos supermercados, a validade, a refrigeração, a origem do produto. Então, por isso é importante a gente sempre estar atento nessa importância. Eu sou muito empolgado em falar dessa questão, porque muitas vezes no meu dia a dia, por exemplo, quando eu recebo uma notificação de uma pessoa que foi agredido por um cão e gato, isso lá em São Paulo, passa por um atendimento, essa notificação chega para mim, quando é da região onde a gente atua. Eu preciso entrar em contato com o ser humano e falar, e aí, como que o senhor está? E às vezes eu me apresento, o Atílio é o médico veterinário aqui da Secretaria Municipal de Saúde. Eu falei, mas você está ligando para perguntar como eu estou ou como o cachorro que me mordeu? Eu falei, ambos. O médico veterinário também cuida de gente. E a gente só entende isso quando a gente está no dia a dia. Porque às vezes você fala, mas o veterinário se importar com o ser humano, né? Às vezes, até brinco que quando eu decidi fazer a medicina veterinária, porque eu era uma pessoa muito tímida e eu tinha um problema de falar com pessoas. Vou fazer veterinário porque eu vou mexer com o bicho. Só que a gente esquece que o dono, que o bicho tem um dono. E tem um intermediário, então, né? E aí, na nossa grade curricular, a gente tem a oportunidade de conhecer essas doenças que estão relacionadas ao nosso dia a dia e a gente tem que cuidar do ser humano. E isso é muito prazeroso. Eu sou muito feliz com a escolha que eu fiz de escolher a minha profissão. É uma responsabilidade muito grande, né? Você até comentou do emocional, né? Sim. Quando a gente está cuidando, até na clínica mesmo, tirando toda essa parte da vigilância, mas na clínica, quando você cuida da saúde, consegue devolver, né, a saúde do pet, mesmo que a gente não esteja pensando naquilo, mas você está tratando o ser humano, você está dando bem-estar para aquela pessoa vendo o seu pet também. Então, o veterinário, de fato, tem um papel muito importante na saúde como um todo, né? Sim, e é tão prazeroso a gente ver um animal se recuperando quando está doente e a família fica feliz. Então, tem gente que tem um
uma ligação até com a saúde psicológica Sim. relacionada ao animal. E não é incomum de ver, né? É terapêutico, Sim. né? A gente vê a ecoterapia aí se fortalecendo cada vez mais com pessoas com certas deficiências, e até pessoas com crise de ansiedade, né, com transtornos de borderline, que tem crises assim emocionais, que um cão ele é terapêutico, um gato ele é terapêutico. Então, e quando você sabe que o animal tem esse importante papel, é mais um motivo para a gente se atentar, né? Sim. Se atentar ao bem-estar do animal, porque indiretamente ou até diretamente vai afetar no bem-estar da família como um todo. Exatamente, muito importante. O senhor citou uma outra zoonose bastante importante, que é a esporotricose. Como é que tipo de doença é essa, né? Qual animal ela está atrelada? A esporotricose ela é uma doença que está se tornando cada vez mais presente em todos os municípios do país. Como eu citei no começo, a gente está num país tropical em que nós temos a umidade, nós temos calor, então é uma doença que é ocasionada por um fungo. Esse fungo está presente na natureza para ajudar no processo de decomposição de matéria orgânica. Então, assim, a gente não tem como combater o fungo no meio ambiente porque ele precisa ali estar e nós precisamos dele para ajudar nesse processo. E aí, por questões de hábito, o gato, geralmente com vida livre, aí entra uma questão que a gente tem que enfatizar bastante isso. Quando ele sai para dar o passeio dele, geralmente ele vai fazer suas necessidades e, por hábito, ele vai enterrar. O fungo está no meio ambiente, decompondo matéria orgânica, então vai estar presente no solo. Em alguns casos, os gatos vão estar lá arranhando o tronco de árvore, madeira, para afiar, né, como todo mundo fala, as suas garras. Ele pode se contaminar. Então, ele com a vida livre, ele está exposto ao fungo que está no ambiente e ele retorna para casa. E dentro de casa a gente vai pegar ele, vai colher, vai abraçar e vai ter a proximidade. Então esse hábito do gato ir para lá, se ele se contamina, ele pode contaminar esse fungo para o ser humano. A contaminação tanto para o gato, principalmente gato, mas a gente vai falar do cachorro também, e para o ser humano se dá através da inoculação deste fungo, ou seja, ele precisa perfurar a pele, ou pela sua unha, ou por uma mordida. Por quê? Porque o gato tem o hábito de se lamber, né? Então quem tem gatos em casa sabe que chega à noite ele vai começar a tomar o banho dele. Nessa hora dele se lamber, lugares onde ele não consegue lamber diretamente, ele utiliza as mãozinhas, né? Então ele lambe a mão para passar na cabeça, na orelha. Então ele transmite o fungo para a sua boca, né? Então a sua mucosa oral fica com o fungo presente. Então por isso que a mordedura também pode transmitir essa doença. E essa doença no gato vai causar lesões que criam lesões ulceradas, né? Lesões em carne viva, principalmente em lugares onde ele, sem querer, se arranhou durante o próprio banho, ou em vida livre, ele brigou com outro gato, né? Então, até brinco que o gato não tem só uma boca, porque ele tem as patas tão contaminadas quanto, então a gente fala que ele tem 5 bocas. Então, uma arranhada ou uma mordida transmite para outro gato. Acontece com os cães também. Se você tem um gato e um cão em casa, o cachorro chega próximo ao gato para poder brincar, cheirar, ou seja o que for, a primeira coisa que ele vai fazer é dar um tapa no cachorro. Ele vai, sem querer ou por querer, inocular o fungo no cão também. E no ser humano, a transmissão se dá pela mordedura ou arranhadura. E detalhe que, ao falar dessa forma, parece que eu estou voltando no tema raiva, porque a raiva também é transmitida por mordedura ou arranhadura. Então, percebam que a vigilância em saúde, ela meio que engloba praticamente todos os agravos que são transmitidos pelos animais. E no ser humano, a gente está tendo um aumento de casos também, porque a gente tem cada vez mais proximidade com os felinos, a gente tem cada vez mais essa intimidade e do animal dormir na própria cama. Sem querer, o gato pode encostar e perfurar sua pele, te arranhar, e aí a gente tem uma transmissão aumentada. O problema dessa doença hoje é que ela é crescente, ainda pelo velho hábito da gente achar que os animais precisam dar a voltinha fora de casa. Aquele hábito que quando a gente era criança, abria o portão para o animal sair, fazer suas necessidades em casa e depois voltar. O hábito que a gente acha que o animal, se ficar preso dentro de casa, né, ele está sofrendo, né?
e aí a transmissão se dá através desses acidentes. Quando nós temos um gato doente, a gente pode imaginar que tenha outros gatos por perto. Quando nós temos um ser humano doente, com certeza temos um animal ou um gato doente também. Então a gente tem essas doenças que estão crescendo. Na cidade do Rio de Janeiro e Belo Horizonte, nós temos começo, assim, os colegas que trabalham na vigilância em saúde lá com muito mais expertise. Em São Paulo a gente começou a aparecer alguns casos novamente, não é uma doença nova, mas novamente na década de agora em 2015 para cá, então na década passada. Então a gente está vendo isso, uma rotina cada vez mais aumentando, os casos aumentando casos no ser humano. Então a gente precisa acompanhar e tratar esse animal. Doutor, o senhor comentou sobre a transmissão, né, tem que ter arranhar, perfurar a pele. Então, um animal que está com as lesões, o veterinário ou o responsável fazer o curativo, passar uma pomada, manejar a lesão em si, não teria risco de transmissão. A mordida, só o contato. Na literatura a gente não percebe, né, na literatura falando que só o contato transmite. Mas há relatos de casos na vivência do dia a dia de pessoas que só encostaram isso. De não ter tido mordida, nem arranhão. Mas é um contato constante, né? É um relato de uma pessoa que achou um gato com feridas e ficava no ombro. Ela estava tratando, era um filhote, ficava no ombro e ela apresentou lesões na orelha. Eu tô te perguntando isso porque, assim, não é porque o animal tem que eu tenho que me desfazer desse animal, porque senão eu tenho que cuidar, mas com cuidado para também não me contaminar. A esporodricose, né? Ela tem cura. Sim. E isso é muito importante. É uma doença fúngica, né? É uma micose profunda, então vai ter cura, mas vai ser um tratamento longo, como toda doença fúngica. Mas a questão é que a gente pode utilizar de alguns artifícios para antecipar isso. Né? Por ser uma doença zoonótica, a gente precisa seguir protocolos do Ministério da Saúde com utilizações de antifúngicos. Hoje a prioridade é o itraconazol e em alguns casos associa-se o iodeto de potássio. Só que a gente sabe que ambos são hepatotóxicos, ou seja, eles vão ter uma agressão ao fígado. Então, quanto mais tempo a gente fica, mais agressão a gente pode estar oferecendo a esse animal, e isso é muito ruim. Então a gente tem que utilizar artifícios para antecipar esse tempo final da doença, né? E a gente pode utilizar, por exemplo, a própria pomada CMR, que eu acho que é a questão que a gente tem que falar. Eu sou muito entusiasmado, né, para falar dela, porque a gente tem casos positivos em que isso antecipa esse período. Então, um tratamento que a gente vê de acordo com a gravidade da lesão, que a gente faz uma previsão, isso aqui vai demorar uns 6, 8 meses, né? Vai demorar 1 ano. Tem casos de pessoas que estão 1 ano, mas porque o animal continua tendo alguns acessos aos lugares que a gente recomenda que não vá, mas a gente, com a utilização da CMR, a gente conseguiu antecipar esse período de tratamento. Então, obviamente, ela foi positiva na questão de diminuir a agressão ao fígado. Porque daí precisou menos tempo de medicamento. É óbvio que a gente precisa que o antifúngico haja, mas a pomada em si, ela consegue cicatrizar as lesões. Mais rápido. E a gente leva em consideração a alta clínica para a esporotricose quando não temos mais lesões. Então, se as lesões forem na pele, sem acometer mucosas, principalmente nasal, que ele, como o gato ele sem querer se arranha, então tem lesões em nariz, a gente trata por mais 30 dias após a cura clínica, para garantir que o fungo foi eliminado. Se comprometeu mucosa ocular ou nasal, a gente tem que tratar por mais 60 dias, para que a gente tenha essa garantia de que não vai voltar, não vai ter uma recidiva da lesão. O problema é que muitas vezes tem essa melhora clínica e o tutor volta a soltá-lo e ele vai voltar aos mesmos lugares onde ele ia. Vai se contaminar. Que lugares que estão contaminados, o fungo não saiu dali, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu moro numa casa toda telada, ele não tem acesso à rua. Eu falei, ótimo, melhorou bastante essa questão do hábito. Porque durante o tratamento, a gente vai acompanhando esse caso. Algumas pessoas voltam semanalmente, quinzenalmente, mandam fotos no WhatsApp pra gente, né? E a gente vai acompanhando até a alta. E a gente vai orientando sempre. Só que as pessoas esquecem que, como eu disse, o fungo está presente na terra, na madeira. Então, o gato tem acesso a um vaso de planta no quintal,
Sim. E aí volta com lesão, mas ele não sai de casa. E aí entra a questão de você conhecer o entorno, né, de onde o animal fica. E aí ele vai se contaminar. Não. Então a gente precisa estar muito atento a esse contexto. A gente tem a questão da cultura do ser humano, de deixar o animal com vida livre. A gente tem a questão da administração da medicação, que o itraconazol é uma cápsula. Então é via oral, e ó que interessante, se eu falei que o animal pode morder ou arranhar, vai transmitir, imagina fazer um comprimido via oral. Então a gente tem alguns entraves ainda que a gente tem que pensar como melhorar isso. Mas a gente tá dançando conforme a música, com as opções que a gente tem em mercado, e aí tá melhorando bastante. E você comentou desse caso aí de 1 ano, né? Eu queria perguntar um pouquinho mais sobre o tratamento. 1 ano foi uma coisa mais extrema, né? Porque ele ia, mas na média, vamos falar 100 CMR primeiro. Quanto tempo, mais ou menos, com o tratamento convencional, nos casos meio padrão, você percebe de cura, de melhora? Os casos chegam pra gente em diversos estágios. Difícil. Quando o estágio é inicial, a gente tem, pelo menos, partindo do pressuposto que eu tratei o animal, o itraconazol, ele tem uma melhora muito importante nos primeiros 5 a 7 dias. A prática nos mostra isso. Então, na primeira semana, 7 dias, 10 dias, as lesões geralmente se fecham e começa um processo de cicatrização, sozinho. Só que a gente tem que tratar, dependendo do local, por mais 30 ou mais 60 dias. Então, em média, 3, 4 meses, a gente consegue tratar um animal em casos iniciais. Casos iniciais, sem 3 a pomada, meses. sem a pomada. Porque a CMR, a partir do momento que a gente prescreve e o tutor compra, ele antecipa pelo menos 50% do tempo. E era isso que eu ia te perguntar. E como a CMR, 50%? Pelo menos 50%. Pelo menos. Pelo menos por quê? Porque a gente não consegue prever, né, a questão do indivíduo. Tem indivíduo que responde muito bem. Sim. Tem outros indivíduos que pode não responder bem. E tem um fator importante que é o ser humano, que é o dono. Tem donos, né, que passam conforme a orientação. Sim. Tem outros que faz hoje, amanhã esquece, vai fazer mais à noite, então faz hoje de manhã, vai fazer só amanhã à noite, e aí pode interromper ou interferir totalmente na resposta, né, da pomada. Então, em média, a gente observa que pelo menos 50% do tempo é reduzido. Maravilha. Foi interessante você ter falado da CMR, porque você teve aula com o Dr. Cláudio, Sim, né? sim. Aqui na UFMS, Isso. né? Você é formado na UFMS. Formado na UFMS, na turma de final de 2004, 2005, tive o prazer de ter algumas aulas com o professor Cláudio. Ele era um professor convidado, geralmente, de algumas disciplinas, né? E até uma das coisas que a gente começa a viver depois de formado, né? Que a gente, puxa vida, poderia ter tido mais sobre o assunto. A gente é muito focado na parte de resolução, na alopatia, na parte clínica, resultado, só que a gente não aprende o contexto da medicina veterinária como um todo, e serve como uma crítica para a gente poder refletir, nós como médicos veterinários, porque a gente é focado assim, tá doente, você trata com esse remédio, dá alta. Só que a gente não pensa na prevenção, não pensa na saúde pública, não pensa no que o meio ambiente, que no médico veterinário a gente pode interferir no meio ambiente para evitar que tenha as disseminações de doenças. A própria homeopatia, a gente tinha aulas pontuais com o professor Cláudio e muitas vezes o assunto se perdia e a gente não se aprofundava. A medicina veterinária integrativa hoje, que está se tornando cada vez mais presente, né, através da influência da medicina chinesa, a gente observa, pelo menos lá em São Paulo, num grande centro, em que as próprias pessoas perguntam, e se eu fizer uma acupuntura, meu animal vai melhorar? Se eu fizer a cromoterapia, vai melhorar? Então, assim, a própria homeopatia, a gente está tendo resultados que muitos colegas, ou até muitas pessoas, donos de animais, têm alguns pré-conceitos. Quando eu falo pré-conceito, eu não estou dizendo de ser preconceituoso quanto aquilo, mas tem aquela ideia que ele ouviu falar que não funciona. Então é um preconceito em realidade do conceito em si. E é muito complicado a gente tentar explicar isso sem uma base na graduação. Sim. Eu tive a honra e o privilégio de ter algumas aulas com o professor Cláudio, né? Mas ainda assim foi aquelas aulas pontuais, quando convidado, porque ele já estava até já se aposentado à época. Então, assim, a gente
teve aquela pincelada, aquela famosa fica com vontade de quero mais, né? Principalmente a época, né, em 2004, 2003, 2004, a gente estava próximo da saída da graduação, a gente tinha muita questão da homeopatia para população, então vamos misturar a homeopatia no sal mineral para os rebanhos, mas era aquele negócio, tá, mas e aí, vamos aprofundar mais? Então eu acredito, eu espero, né, eu torço, eu reflito sobre que isso se melhore na grade curricular, para que a gente possa entender, é tão prazeroso você ter uma indicação, uma prescrição de um produto que realmente vai fazer efeito ou vai ajudar nesse processo. Então a gente está vendo que é bem possível isso, né? Então a gente tem que eliminar os preconceitos na classe veterinária, nos colegas, para a gente poder, poxa, tá bom, vamos dar um voto de confiança e vamos ver. Quando a gente dá esse voto de confiança, a gente vê que tem resultado. Isso é importante. É legal isso, que as pessoas estão se abrindo mais, né? Eu digo, os profissionais, os clientes, os responsáveis perguntando, né? E os veterinários mais interessados. Eu também não tive na minha graduação, fui depois, fiz o curso de homeopatia, mas a gente vê que muitos colegas estão se interessando pela medicina integrativa, por conta do que você falou, é um todo, né? Sim. Que a gente tem que tratar, e não tem só alopatia, existem várias outras terapêuticas que podem ajudar muito a acelerar, como você falou, né? Esse caso da esporotricose mesmo é fantástico, porque se você diminuir 50% o tempo, para o fígado desse animal absurda. Tem uma questão assim que até o segmento PET contribui muito nesse sentido, inclusive com a própria homeopatia, porque tem gente que o PET faz parte da família, então assim, tudo que acontece de ruim fere também o dono, né? E o Dr. Cláudio falava uma coisa, a gente está falando do Dr. Cláudio Martins Real, né, que saudoso, precursor da homeopatia, fundador, dentre outras marcas, da Homeopet, criador da CMR, que homenageia, né, a pomada CMR homenageia o Dr. Cláudio. Então, ele falava que não existe efeito colateral, existe efeito do remédio, né? A diferença é que os colaterais estão em outro lugar da bula, e só, porque também é um efeito do remédio, como você está falando, o tratamento convencional para a esporotricose afeta o fígado. Poxa vida, então você olha e fala, será que para alguns casos eu não tenho uma outra vertente que pode trazer um resultado positivo, que de repente trabalha o organismo inteiro? Então a gente começa a se questionar mais nesse sentido. Obviamente não há, pelo menos da nossa parte, né, doutora Patrícia, não há uma inimizade nenhuma entre alopatia e homeopatia. Trabalham juntas, mas olhar esse lado positivo, o que eu posso fazer que não agrida tanto? Exato, é uma das coisas até que me deu segurança para poder prescrever após a conversa com alguns colegas, inclusive da própria RealH, da Homeopet em si, da questão de não serem antagônicos. Exato. Então, serem terapêuticas que se somam. A homeopatia, ela não vai cortar o efeito da minha alopatia. Sim. Eu preciso, quanto médico veterinário da Divisão de Vigilância de Zoonoses da cidade de São Paulo, seguir as recomendações do Ministério da Saúde. As recomendações são itraconazol para tratar a esporotricose. Ponto. Eu não posso abandonar o itraconazol. Mas eu posso associar medicações que não vão interferir no resultado do itraconazol, mas que vão melhorar a minha parte clínica. Então, assim, aí mais uma vez, né, o resultado positivo de casos me motivou a continuar indicando e prescrevendo CMF. Olha, vamos utilizar a pomada junto com o itraconazol porque vai melhorar. Nós vamos agredir menos o seu fígado. Então, assim, a gente vai ter uma pomada associando a medicação no tratamento. Uma particularidade muito importante que nós temos da questão da Homeopet, né, tendo a CMR, é que o gato ele tem o hábito de se lamber. Ele tem que se lamber e tomar banho todos os dias. Se vem uma pessoa e me pergunta, eu posso usar essa pomada? A primeira coisa, assim, na bula fala que é tóxico se o animal ingerir. A homeopatia isso não interfere. Então ela me dá a segurança quanto profissional para prescrever, porque eu sei que o animal vai lamber. E se lamber, está tudo bem, né? E se não, ele vai fazer o efeito, né? Ele vai estimular, a gente sabe que a homeopatia ela vai estimular o sistema nervoso central a ter respostas. Então ele vai ser um fator adjuvante.
Então, me dá a garantia, a segurança de prescrever, porque vai otimizar e não vai combater, não vai ser antagônico à minha alopatia. E isso tem outros produtos da linha que a gente vai conhecendo e vai pensando sobre agressão hepática. O que eu posso usar da homeopética para a parte hepática? Tem. E a gente pode ir associando também. Exatamente. Porque a homeopatia não é antagônico, né? Ela é para somar, e isso ajuda. E aí, obviamente, que entra a questão da segurança do profissional para prescrever. Só vai ter segurança quem buscar informação, quem conhecer. E a gente teve esse privilégio e a CMR hoje ela tem sido muito importante nas nossas indicações. Sim, e essa dúvida, ela é muito comum. Não sei se era sua dúvida antes de conversar com o pessoal, mas é muito comum. Os veterinários, os colegas, eles perguntam: mas aí eu vou ter que parar com tal tratamento, né? E eu não acho que não dá para parar, e realmente não precisa. Não há interação medicamentosa. E isso que você comentou agora do gato se lamber, eu estava lembrando exatamente isso, que a gente estava conversando antes, né? E a CMR, ela é segura. Então, esse é um grande diferencial da nossa linha, além de não concorrer, a segurança. Então, a CMR em si, ou outros medicamentos, como você comentou, que nós temos para o fígado, para o fígado, eles em si não vão sobrecarregar. Além de não concorrer com outros tratamentos, eles não vão sobrecarregar o organismo, não tem risco de intoxicação. Então, é uma terapêutica que vai ajudar, vai complementar o tratamento e com segurança, sem nenhum risco para a saúde dos animais. Ajuda. É mais uma ajuda. E o que me deu segurança, inclusive, para a indicação, é que os outros produtos da linha são administração via oral. Isso. São spray na boca. Então, assim, então acho que não tem problema mesmo, vamos tentar? E a gente tentou e a gente conseguiu bons resultados. Eu sou muito entusiasta para falar disso, né? E um pouco saudosista porque é da minha casa, né? De Campo Grande, tive aula com o professor Cláudio, puxa vida, então são fatores assim que me deixam muito felizes de falar. É óbvio que para falar bem, eu acho que nós tínhamos que falar para todos. E ao contrário, se todo mundo fala mal para um monte de gente, não, vamos falar bem. Se é uma coisa negativa, vamos comunicar então, sei lá, alguma coisa para as pessoas melhorarem. Mas quando é bom, eu acho que a gente tem que divulgar, tem que falar e tem que incentivar. Eu sou muito disso, né? Então, proporcionando bem-estar para o animal, que é o paciente que chegou na minha mão, o resultado melhora. Obviamente, depois a gente vira o super-herói daquela família. Sim. As crianças vêm, dão um abraço na gente e falam: nossa, mas quem que é você mesmo? Você salvou meu gatinho. Não salvei. A gente só tratou, ele se salvou, vocês que cuidaram, vocês que administraram a medicação. A gente tem aquela questão de interessante da pomada, que você passa a pomada, você pode passar uma vez por dia. Às vezes, na hora que ele está se alimentando, você vai lá e passa, usa. A gente recomenda, usa uma luva se você não quiser ter contato. E vai melhorar. A ferida fecha, a gente começa a observar que o animal ele até melhora, né? Não tem, né, aquela coisa de alguma coisa incomodando. Então é muito bom e eu acho que é válido a gente falar sobre isso. Eu ia te perguntar isso, da questão da aplicação. O que as pessoas falam? É difícil, é fácil, é tranquila a aplicação. A gente não observa o animal tendo dor nas lesões. Uhum. Também não observo o animal coçando. Então é uma lesão que está lá aberta que na teoria, né, na prática, a gente não observa nenhum sintoma disso. O que incomoda é que se fica aberto, tem aquelas secreções, junta moscas e tal, e o animal às vezes se esfrega para tentar tirar isso. Mas quando a gente fala, passa uma camada fina da pomada em cima, se você conseguir colocar um algodão e enfaixar em alguns, principalmente em cauda ou em pata, tudo bem que o gato tenta arrancar, mas geralmente a gente pede para colocar um colarzinho e tal, a gente observa uma melhora muito importante. Na hora de ser passa, o animal não se incomoda. Para fazer a coleta da amostra para diagnóstico, é um suave na lesão. Uhum. Então a gente tem que dar uma esfregada. O gato parece que ele não está sentindo nada, assim. No primeiro momento você pensa, mas ele está com será que perdeu sensibilidade? Ou será que está doendo e ele não está se importando? A gente não sabe, né? Infelizmente, eu brinco com os meus colegas que são pediatras, assim, o meu paciente é igual o seu, não fala, mas o meu me morde, né? Então, assim, a gente tem essa parte clínica, os pediatras, né? Pelo menos não morde, né? Se o paciente morder, é só gengiva com gengiva. Então, assim, a gente tem essa particularidade do animal. Às vezes o animal, ele pode ter um temperamento até mais agressivo, mas a partir do momento que você está mexendo, ele fica quieto. Será que ele está coçando e está se sentindo aliviado? Não tá? Então, as lesões dá para passar tranquilamente.
né? E a gente teve casos, inclusive, que era praticamente no rosto inteiro de um paciente e o dono nunca relatou nenhum tipo de problema em relação ao passar, o animal ficava quietinho, parado. Então, deve ter algum tipo de alívio, inclusive, né? Então, isso é muito bom. Não causa nem nada, né? Nenhuma dificuldade. Denner, que a gente não vai mostrar aqui, mas o doutor Atílio já me mandou umas fotos que são impressionantes da cicatrização com a CMR. A gente teve um paciente que chegou pra gente, que passou por outros colegas clínicos lá antes de falar, olha, vai pra zoonoses lá, porque isso é esporotricose. Porque geralmente as pessoas tentam tratar aquela dermatite por um bom tempo e não tem resultados. Por quê? Porque é uma doença fúngica, a gente tem que usar antifúngico. Quando a gente vê uma dermatite no animal, o colega pensa, vou entrar com um antialérgico, porque é uma dermatite alimentar, alguma coisa, só que as feridas vão aumentando e vão ficando ulceradas, é carne viva. Aí manda, esse paciente chegou para mim, a dona falou assim, você é a minha última tentativa, o colega mandou vir aqui ver se é esporotricose, porque senão vai ter que eutanasiar. E realmente o animal estava com a lesão no rosto como um todo, o olho direito dele estava tão fechado que parecia que não tinha. Nossa. E aí ele, em 45 dias, ele melhorou bastante as lesões e ele teve alta usando o itraconazol e a CMR ele teve alta com 90 dias no todo. 90 dias. O senhor falou nos casos iniciais, sem a CMR, em torno de 90 dias. Esse é um caso muito mais avançado. Esse caso, quando chegou para mim, se fosse só com o itraconazol, que já estava com tecido de granulação cicatricial enorme no rosto, pelo menos ali era um ano... Olha um ano só. e 2 meses, sempre calculo assim uns 2 meses a mais por questão dos 60 dias pós-cicatrização. Era um caso de pelo menos um ano, que era a face inteira do gato, né? E ele chegou, o animal ele ia ser eutanasiado. E depois que teve uma melhora clínica, a tutora, né, agora responsável, né, o termo mudou, responsável do animal mandava fotos pra gente. Você salvou meu gato? Eu falei, não, quem salvou foi a medicação, a gente só tá direcionando e é você quem tá cuidando. Eu acho que é importante envolver o responsável no tratamento. O gato não vai falar assim, são 6 horas, você pode me dar um remédio? Não, de 6 em 6 horas, de 8. Né, então, se o responsável não aderir ao tratamento, não adianta, né? Você pode prescrever o melhor. Vamos ver se a gente consegue essas fotos e a gente coloca no Homeopet, se for possível, tá? No homeopet.com.br, no blog da Homeopet, que aí quem quiser ver as fotos, se tiver curiosidade, a gente coloca lá. Nós temos um banco lá já de trabalho científico, de muitos estudos, de muitos trabalhos com os produtos, experimentos com os produtos, né? Com os medicamentos, e de repente, se tiver essas fotos, a gente pode colocar lá. Lá sempre tem um banco de soluções de diversos problemas, e agora a esporotricose também, nós vamos ter esses relatos lá, se for possível. Sim, eu acho que obviamente não é só eu que estou tendo casos positivos em relação a isso, seja no serviço público do país, né? Tem colegas no Rio de Janeiro que provavelmente também tiveram excelentes resultados, no Belo Horizonte, e eu cito sempre eles, porque eles foram uma referência também para a gente em São Paulo, né? A gente, quanto CCZ lá, né? A gente sempre teve as referências e questionamentos da prática e vivência de lá, então eles ajudaram a gente troca sempre informações entre serviços públicos, e eu acho que isso é importante, e com certeza é importante divulgar esse resultado. Sim. Resultado que a gente já divulga para alguns colegas lá em São Paulo, a gente troca algumas figurinhas, olha, usa, recomenda, e acho que é importante divulgar essas informações sim, porque está ajudando. Né? Pensando no bem-estar do animal, que eu acho que agora é o carro-chefe, né, do bem-estar animal no país e no mundo como um todo. A gente está observando que a população tem tido uma postura muito semelhante à população da Europa, em que prefere animais a filhos. Né? Então, acho que é importante a gente pensar nesse contexto de, olha, vamos então proporcionar um bem-estar para os animais, antecipando períodos, né, de cura dos tratamentos, porque é o nosso papel. O médico veterinário tem que... A gente faz um juramento, né, de zelar pela vida do animal, e então a gente vai estar sempre buscando essa melhora. Vai ter casos que a gente vai ter perdas, né? Alguns animais que acabam evoluindo por um final que a gente não torce, não estudou para isso, mas é uma questão individual de cada indivíduo, né? Cada paciente, cada animal, cada gato é diferente. E quando eu falo de esporotricose, eu falo muito de gato, é porque no cão a lesão ela é menos agressiva, e o fungo causador da esporotricose, né, do gênero Sporotrix, ele geralmente causa umas lesões mais
localizadas. O fungo, em si, a sua particularidade, ele não esporula muito, então até a transmissão de um cão para um outro cão ou para outros animais é diferente, diminuído. Mas o gato, ele está sendo hoje o principal paciente do caso, né? Todo mundo está falando que agora é a doença do gato. Não, o gato ele é só mais uma vítima. Né? Não podemos abandonar, como você falou lá no começo da sua pergunta, não tem que abandonar o animal. Vamos tratar, o tratamento existe, tem cura e vai ficar tudo bem. Eu acho que isso é importante. Legal, importante destacar mesmo. Doutor, para a gente caminhar para finalizar, vamos deixar algumas dicas para o dono de pet que é cuidadoso e vigilante. Se fosse dar olha, tanto quanto a esporotricose, quanto a raiva, o que a gente tem que estar sempre de olho para quem tem pet? Tá. Pensando em doenças que podem ser transmitidas ao ser humano, a primeira coisa é entender que o animal, ele não pode ter vida livre. Essa cultura lá de trás já era, né? O animal, quando sai, cão ou gato, sai para a rua, ele vai ter contato com outros animais, não só outros cães. Ele vai ter contato com rato, ele vai ter contato com pombo, que são os animais sinantrópicos, né? Ele vai ter contato com o escorpião. Então, assim, a gente tem que deixar o nosso animal dentro de nossa casa, né? A gente não tem que deixar ele com vida livre. Ah, mas ele precisa sair para caminhar. Eu concordo, coloca uma guia, uma coleira, sai para dar uma voltinha e volta. Para isso, é importante ter as vacinas em dia. A vacinação dos cães e dos gatos vai evitar que eles peguem doenças virais específicas. No cão, parvovirose, sinomose, dentre outras. Leptospirose. No gato, rinotraqueite. Estou falando de doenças que estão na vacina. Além disso, a vacinação contra a raiva. Quando a gente fala de saúde pública, temos que falar da vacina contra a raiva. É uma vacina essencial para evitar que o animal fique doente com coisas que a gente pode evitar. É uma dose por ano. É uma vacina disponibilizada pelo Ministério da Saúde a todos os centros de controle de zoonoses do Brasil, gratuitamente. Óbvio que tem um fluxo através de estado, município, então informe-se baseado nisso na Secretaria Municipal de Saúde da sua cidade. Vacinando e zelando bem do animal, a gente já está com metade do caminho andado em prevenções de doenças. Ainda é importante vermifugar esses animais, porque o verme ele pode baixar a imunidade e ele ficar doente com qualquer problema. Existem vermes, inclusive, que são vermes transmissíveis ao ser humano, né, como a Dirofilária, que é a verme do coração. Então a gente precisa cuidar disso. Vamos vermifugar os animais. Além disso, alimentar com o melhor alimento possível. Existem no mercado os alimentos super premiums maravilhosos, mas dê o melhor que você pode, dentro das condições que você tem, até que você tenha uma condição melhor para dar o melhor. Parafraseando lá o professor Cortella. Dê sempre o melhor que você pode fazer. Após isso, é importante você tomar cuidado com a maneira como você está no seu ambiente, na sua casa. Porque às vezes a gente acaba deixando uma parte com coisas que pode machucar, pode proporcionar, pode atrair animais sinantrópicos, pode ser pombo, barata, escorpião. Isso também vai acometer a saúde dos animais e, obviamente, a saúde do ser humano. Fazendo essas ações, é importante também cuidar da higiene do local. A gente precisa recolher os dejetos dos animais, seja cocô, seja xixi. Por quê? Porque isso também interfere na saúde, não só dos animais, mas do ser humano. Fazendo isso, as medidas preventivas de doenças, a gente também está cuidando do ser humano. E quando eu falo ser humano, não é só você e sua casa, é da sua vizinhança, é do seu bairro, é da sua cidade. Isso é saúde pública, né? É a gente tentar intermediar todas as coisas que vão evitar essa transmissão de doenças. A gente tem a dengue que a gente citou no começo, que o Aedes aegypti gosta de água limpa parada. Às vezes a gente enche de potes de água para o cachorro e ali fica 2, 3, 4 dias. É importante lavar o bebedouro diariamente. E quando lavar, é fisicamente mesmo. Pega uma buchinha, assim esfrega. Como o nosso copo, para tirar, né? Exatamente. Para tirar, porque diferente do que as pessoas acham, pensam que a fêmea do Aedes vai colocar os ovos na água. Não, ele coloca na beirada, na parede, sem a água do pote. Se você só abastece, aquele ovo vai ser submerso pela água e é aí que vai desenvolver. Então, lave sempre bem. E essas são as medidas que a gente recomenda. No caso da esporotricose, que é uma doença que a gente tem crescente, a gente precisa manter os animais sem acesso à rua.
Coloque caixa de areia dentro do quintal para o seu gato, do quintal que eu falo, no espaço onde ele fica. Coloque a ração e água sempre disponível, água fresca. O gato gosta muito de beber água, só que ele não gosta de cheiros. Então, sim, coloca a caixa de areia naquele lado, no outro lado oposto coloca a ração e no terceiro lado oposto a água. Ele gosta de água fresca, então, assim, deixar com que o ambiente onde o felino está, onde o gato está, seja atrativo para ele continuar. Não precisa sair, ele não vai ficar depressivo se ele não der a voltinha. O gato, ele acha que tem que reproduzir diariamente, por isso que ele sai para namorar, mas não precisa. Castre o animal. A castração, ela evita um monte de problemas. A castração pediátrica, há controvérsias em relação a questões de maturidade sexual do animal, mas ela evita em muito tumores de mama, né, no caso da retirada do útero, piometras e entre outros agravos que podem prejudicar a saúde do animal. E a higiene é importantíssima. A esporotricose, para poder higienizar o local onde o animal fica, é importante usar o hipoclorito de sódio, né, que é a água sanitária, sempre diluída conforme rótulo. Pura não vai fazer efeito, tem que diluir na água. E aí, fazendo essa higienização e cuidando do animal, com certeza a perspectiva de vida do animal vai ser maior, o benefício dele emocionalmente para casa também vai ser muito grande, e sempre é importante fazer exames e consultas periódicas ao médico veterinário para que ele possa acompanhar a evolução desse bem-estar, né? Se tem algum problema, já corrige no início para não ter nenhum tipo de problema. Perfeito. Você assumiu a responsabilidade, né? Tem que fazer bem feito. Exatamente. Vai ser mais saúde para o pet, para a família, mais longevidade, né? Exato. Legal. Aí, muito bom o bate-papo. Nós conversamos aqui com o Dr. Atílio Franco Medina, especialista em zoonoses e saúde pública, tá? Trouxe muita informação importante para todos. Você que tem pet e que sabe de alguém que tem, que se interessa. Aliás, manda para todo mundo que você conhece que tem pet esse podcast, porque isso aqui é uma aula que pode salvar vidas, viu? Vida de pet e vida de ser humano também. Foi uma verdadeira aula. Agradeço demais, doutor. Obrigado por estar conosco. Eu agradeço o convite e sempre que precisar pode me chamar. Obrigada, doutor. Foi muito, muito bom ter essa conversa com o senhor. Obrigado. Obrigado, doutora Patrícia. Valeu, Denner. E é isso aí, trazendo um podcast aqui. Ô meu pet, um abraço para todos vocês que estiveram conosco. Já sabe, né? Precisa de informação, precisa de tecnologia, homopet.com.br. Um abraço e até o próximo podcast. Tchau, tchau.